E a gente já começa essa segunda hora, né, Cris, com um debate que pode fazer bastante diferença aí na sua vida. É importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso, que é justamente sobre a lei de proteção de dados, né, que já está em vigor. Vamos entender um pouquinho o que muda na sua vida a partir dessa norma. Está em contato com a gente o Marcelo Crespo, que é advogado especialista em direito digital. Boa noite, doutor Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar falando com vocês aqui. Na prática, hein, doutor, o que vai mudar para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes? Muito bem, ótima pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que obriga que as empresas tenham uma gestão melhor dos dados pessoais que foram coletados, armazenados e tratados por elas. Então, toda empresa que fizer a utilização de dado pessoal, e o dado pessoal não é só aquele dado de um cadastro, é qualquer dado que possa identificar uma pessoa. Todas as vezes que uma empresa tiver dados pessoais no seu banco de dados e for fazer uma utilização, é preciso deixar claro qual é a finalidade dessa utilização e colocar um fundamento jurídico por trás, que vai ser, por exemplo, a execução de um contrato ou uma obrigação legal, ou o consentimento do titular. Na prática, o consumidor, o titular de dados, ele vai começar a perceber que quando ele acessar determinados websites, que as políticas de privacidade vão estar sendo atualizadas, que ele vai ter mais opções para fazer o chamado opt-in, quando ele vai escolher fazer parte de uma comunicação de um grupo que vai oferecer algum produto, algum serviço para ele. Então, na prática, a gente vai ver a médio prazo, vamos dizer assim, porque embora o Senado tenha aprovado ontem a vigência da lei, a gente ainda está aí numa questão de depender do presidente da República sancionar a medida provisória que está sendo convertida em lei, mas vamos colocar assim que nos próximos meses, com o tempo, a gente vai começar a perceber as empresas mudando o seu jeito de comunicar com os titulares de dados. Precisam ser mais claras, precisam ser mais transparentes, precisam trazer mais segurança, inclusive, da informação para impedir que os dados das pessoas sejam vazados. Doutor Marcelo Crespo, era justamente esse ponto que eu queria abordar com o senhor. O que vai mudar na nossa vida, na prática ali, na nossa convivência com a tecnologia ali no dia a dia? Então, a lei exige, por exemplo, que as empresas, para oferecer um produto ou serviço, tenham implementado o que a gente chama de privacy by design, que significa a privacidade sendo pensada a partir da concepção do produto ou do serviço. Na prática, você vai ter mais opções de escolher não ter uma comunicação com uma empresa, tá? Por quê? Porque a gente vivia um momento até então em que, vamos colocar assim, não existia propriamente um limite de como as empresas poderiam coletar esses dados, formar os seus bancos de dados e entrar em contato com as pessoas. Então, são exemplos muito claros os vinculados ao marketing. Eu não estou dizendo que é só um problema do marketing, mas o marketing ele tem muita interação com esse tema porque forma grandes bases de dados e busca fazer o contato com as pessoas para poder oferecer o produto e o serviço. E muitas vezes as pessoas eram acessadas para um conteúdo que elas não tinham optado em receber, né? Então eram e-mails que eram enviados, ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp. A tendência é que no médio prazo isso diminua, porque as empresas não vão poder. É claro que existe uma série de limitações que não cabe a gente detalhar tudo aqui no tempo que nós temos, mas existem exceções em que a empresa vai continuar podendo fazer isso. Mas em grande parte da comunicação, essas empresas precisarão, por exemplo, buscar o consentimento do titular. Perguntar, você prefere ser comunicado por telefone, por WhatsApp, por e-mail? Em que horário você prefere ser comunicado? De manhã, de tarde, de noite? Tem algum dia da semana que você não quer ser comunicado? Isso é só um pequeno exemplo do tipo de interação que deve passar a haver com mais intensidade nos próximos meses. Doutor Marcelo, acho que todo mundo, né, passa por essa mesma situação de viver
atendendo ou negando ligações que são chamadas indesejadas desse tipo de empresa, né? Assim, o que se espera na ponta, né, é que a gente tenha uma redução desse tipo de coisa, né? Se essas empresas, depois de uma solicitação dos clientes, ou na maior parte das vezes de quem nem é cliente, no caso, né, optarem por não aceitarem ali, não colocarem em prática uma advertência que o próprio cliente diz de, olha, não quero que me liguem, parem de me ligar, porque tem essa história, né? A gente bloqueia o número de uma empresa, sai bloqueando, eles sempre arranjam outro número para te ligar e é a mesma empresa que continua te ligando. Então, aonde eu quero chegar é, se eu digo para a empresa, olha, não tenho interesse, tirem os meus dados do cadastro de vocês. Se a empresa se nega, essas ligações continuam. O que a lei prevê em relação à sanção dessas empresas? É uma outra ótima pergunta, porque esse é um outro viés da lei. Se por um lado a lei quer evitar que as pessoas sejam incomodadas na sua privacidade, por outro lado, o que essa lei quer fazer é empoderar o titular dos dados, que pode entrar em contato com as empresas e questioná-las a respeito dos dados pessoais que são tratados por elas. Então, em tese, qualquer pessoa poderia entrar em contato com as empresas, e aí com a empresa que é a detentora daquele dado, e pedir para que a empresa dissesse o seguinte: vocês têm dados pessoais meus aí? Quais dados vocês têm? E entre outros direitos. Então, essa parte que você comentou, de pedir o apagamento do dado, é inclusive um dos direitos dos titulares. É claro que não é todo e qualquer dado que pode ser apagado. Eu, por exemplo, como um ex-empregado de uma empresa, eu não posso simplesmente entrar em contato com a empresa e falar, pague todos os meus dados, porque eu não sou mais seu empregado. Porque existem ali por trás obrigações legais que a empresa vai precisar cumprir, ela vai precisar ter algum registro da participação anterior desse empregado. Mas com especial atenção ao que você mencionou, que é um contato para o marketing, todas as vezes que alguém disser, eu não quero receber, essas empresas devem parar esse comportamento. E no caso de violar-se a lei por não cumprir essa determinação, são várias as violações possíveis da lei, mas nesses casos a gente tem assim, a legislação prevê desde uma advertência para a empresa, imposição de multas que podem chegar até 50 milhões de reais e até mesmo a proibição de utilizar aqueles dados. Mas essas punições administrativas que seriam implicadas ou imputadas a partir da fiscalização de um órgão especial para a proteção de dados, seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essas punições só vão poder ser aplicadas a partir do ano que vem, foi assim que ficou decidido. O que não impede que Ministério Público, PROCON e as próprias pessoas acabem acionando as empresas, buscando responsabilizá-las caso entendam que isso não vem sendo cumprido. Mas, a bem da verdade, muitas empresas estão fazendo bons trabalhos de adequação à legislação de proteção de dados e, no médio prazo, eu acredito que nós vamos ter uma mudança nesse cenário brasileiro. Nós devemos passar a perceber uma melhor transparência das empresas com relação ao tratamento dos dados pessoais dos brasileiros. Doutor, de modo geral, ou em algum ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados garante segurança ao dono daquelas informações em relação a ações criminosas que venham a ser praticadas por bandidos na internet, nas redes, que utilizam, de alguma forma, informações contidas nesses aplicativos e que, em algum momento, eventualmente, acabam sendo roubados? Como consequência, existe um ponto de toque com esse assunto, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é uma norma de segurança da informação, ela não obriga pura e simplesmente que as empresas façam uma blindagem total da sua operação. O que eu quero dizer, as pessoas vão continuar sendo alvo de crime, porque muitos crimes acontecem não necessariamente com o vazamento de um dado de uma empresa. Existem muitos dados pessoais que são públicos pela sua própria natureza, porque são dados de processo, são dados que estão disponíveis pela administração pública ou que as próprias pessoas tornaram públicos nas redes sociais. Então, o fato de haver uma legislação geral de proteção de dados não vai impedir que as pessoas venham a deixar de ser vítimas de crimes, como fraudes bancárias, como vítimas de estelionato. Isso não deve acontecer por razão
do surgimento da LGPD. É claro que toda empresa que quer estar em conformidade com a lei vai procurar reforçar a sua segurança da informação, impedindo que ela seja violada, ela, empresa violada, e que aqueles dados sejam destinados à mão de um criminoso. No entanto, grande parte dos crimes que a gente vê também independem do que a gente chama, vamos colocar assim entre aspas, né, de um hackeamento da empresa. Muitos dos crimes, especialmente estelionato, acaba sendo um golpe em que a pessoa acaba confiando demais em alguém que não deveria confiar, ou ela transmite espontaneamente grande parte dos seus dados que as colocam em risco, ainda que eles não tenham vazado de uma empresa. Então, eu não acredito, e aí é uma opinião particular minha, eu não acredito que o fato de a LGPD estar em vigor vai fazer com que esse número de crimes diminua. Doutor, tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, inclusive o Matheus Tobias e a Tânia Ribas tocaram no mesmo ponto, viu, Cris? Aquelas ligações que a gente recebe e que você atende e ninguém fala nada do outro lado. Você fica alô, alô, alô e nada, e você desliga e eles voltam a ligar. Acho que todo mundo já passou por uma situação desse tipo, né? E eles perguntam, e aí, o que fazer com essas ligações? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber se de fato essas ligações estão acontecendo, quem é que está fazendo essa ligação, né? Então, assim, uma empresa de cobrança, muitas vezes você tem uma questão financeira em aberto e tem uma empresa que é uma terceirizada que vai fazer a cobrança e entra em contato com as pessoas. E a gente sabe que muitas vezes isso acaba causando um constrangimento aí no jeito de fazer a comunicação, ou porque ela não é efetiva, ou porque há uma insistência muito grande. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai acabar, ela não vai proibir que as empresas cobrem as dívidas que elas têm a cobrar dos devedores. Então, não é essa a questão. Mas a grande questão é como os dados daquela pessoa chegam na mão da empresa credora e como esses dados são transmitidos da empresa credora para a empresa que está terceirizada para fazer a cobrança. Isso é um fluxo de dados que precisa ser regularizado mediante um ajuste contratual entre essas duas empresas. Então, é claro que, além da lei de proteção de dados, a gente começa a discutir outras legislações, né? Então, a gente sabe, e já aconteceu até comigo, de receber telefonemas, não necessariamente de cobranças, mas em horários totalmente absurdos, como 1h da manhã, 2h da manhã, 4h da manhã, que não é um horário razoável para que a gente receba esse tipo de comunicação. Pode ser uma falha sistêmica? Pode ser uma falha sistêmica, mas é que aí já não é tanto a Lei Geral de Proteção de Dados que vai dizer quando as pessoas devem entrar em contato. A questão é um passo anterior. Ela tem um fundamento para fazer aquele contato comigo, porque se eu estiver devendo para qualquer instituição, essa instituição vai ter o direito de entrar em contato comigo para me cobrar, mediante os canais que eu cadastrei para esse contato. O que acontece muitas vezes é que esses canais acabam sendo fraudados. Às vezes não há um controle efetivo do telefone que você fornece, ou do e-mail que você fornece para alguém. Então, se eu for fazer um contrato com uma empresa, é importante que essa empresa cheque se as informações que eu estou passando sobre mim dizem respeito ao próprio Marcelo, e que eu não esteja passando o telefone da Isabel, para no caso de alguém querer me ligar, acabar ligando para a Isabel. Então esse é o tipo de coisa que pode acontecer. E claro, tem um pano de fundo aí por trás da lei de proteção de dados, porque quem recebe o dado é responsável pelo seu processamento e pela sua guarda, e para fazer um bom uso dele. Então tudo isso tem um ponto de toque. A gente só não vai ter uma resolução geral de todos os problemas, dizendo que as pessoas nunca mais vão receber um telefonema de cobrança. Isso também não vai acontecer. Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o advogado especialista em direito digital, Dr. Marcelo Crespo, conosco mais uma vez na Rádio Bandeirantes. Doutor, valeu mais uma vez, obrigado pela participação do senhor, até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, um abraço a vocês, até mais. Boa noite.